me faz chegar na escrita, foi essa a sua pergunta, né? O que me faz chegar na escrita são dois processos. A própria palavra, o próprio ensaio do outro, é quem dá o primeiro engate para mim. É quando eu gosto muito de fazer o exercício de entender, dentro do ensaio, a estrutura daquele ensaio. Como foi que aquele autor construiu aquele conteúdo? O que é que ele tem ali na forma? Como uma forma de bolo, só que dentro de um processo mais complexo. Então, é isso que me leva a construir as imagens. E as imagens, elas entram também, mais engraçado, é a palavra quem é mais forte, por incrível que pareça, para a construção das minhas imagens. Eu sempre busco, o que me dá o roteiro são as palavras. A poesia, a leitura da poesia, para mim, eu não sei porque eu não domino, eu acho muito lindo, apesar de árido, a poesia, para mim, ela me faz construir imagens. Foi muito interessante sua pergunta, Castro, porque ela motivou uma reflexão, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso ainda. E Ângela respondeu, eu acho que o contrário do que eu vou responder. Veja, o forte nela é a imagem, ela começa pela palavra. E, na verdade, eu começo pela imagem também, assim como Calvino. Não precisa ser necessariamente uma imagem visual, mas às vezes é. Quando você falou de televisão, eu tenho, apesar de não ser fotógrafa, né, as fotógrafas presentes aqui sabem disso, fiz uma viagem com as duas e elas fotografando e eu lá do lado poetando, né? Mas eu captava as imagens com meus olhos e essas imagens me faziam, serviam de inspiração, eram musas para mim. Tanto que quando eu viajo, normalmente eu produzo pequenos textos curtinhos de 3 linhas, a partir de uma imagem que eu fiz com o meu celularzinho, né? E aí, eu acho que a imagem me desperta uma emoção, e essa emoção depois eu traduzo em palavras. Eu queria mostrar para vocês, mas o tablet fechou de novo. Ah, não, consegui aqui, porque eu ia mostrar exatamente uma foto que eu fiz. Não tem qualidade nem artística, nem técnica. Essa foto é do mar do Rio de Janeiro, lá de, acho que era Ipanema que eu estava. Eu achei a cor do mar linda e fotografei só o mar. E aí, por causa dessa foto, me veio a tal emoção, que eu não sei de onde ela surgiu, e eu escrevi um poema. Eu não ia falar da imagem, ia falar só do poema, já tinha escolhido o poema. Você até comentou esse poema no Facebook, que eu publiquei lá direto. O poema chama assim, e tem a ver com a discussão que a gente está tendo. O ofício da palavra. A palavra viva torce a língua, escapa por entre os dentes, faz-se sopro e furacão, por vir de um não lugar, de onde assombrava e descabia, ao chão da emoção. Se é viva a palavra, faz-se látego e arde, língua de fogo, labareda de carne, não é palavra, é ato e fato, é ser e ente, que jorra dos olhos, transbordantes de alma, enquanto o agora punge a vida em seu farto desviver. Obrigado. Bem, para finalizar, vou fazer uma pergunta para vocês e eu queria ouvir a opinião de vocês como jornalistas. Vocês acham... Aqui em Natal nós temos 2 jornais, né, circulando, que é o Jornal de Hoje e a Tribuna do Norte. O jornal vai acabar? O que vocês acham? E em relação ao livro, né? E o livro, ele vai permanecer? A gente tem uma geração aí crescendo já usando internet, celular, né? iPod, iPad, enfim. Qual a opinião de vocês sobre isso? Essas mídias, a internet vai acabar com o livro, com o jornal? O jornal impresso, perdão, só corrigindo, jornal impresso.
Na verdade, isso é uma preocupação mesmo, a Ângela falou para a professora Josimei, porque como eu sou professora de comunicação, isso é uma preocupação dos acadêmicos da área mesmo, até porque a gente tem um curso de jornalismo na UFRN, tem várias universidades do Brasil que tem, e a gente está formando gente para trabalhar onde mesmo, né? Então, a gente está em crise também do ponto de vista acadêmico. Talvez o jornal, como a gente conhece, esse acabe, né? A gente não tenha mais um jornal factual, da notícia do dia a dia, aquela notícia descontextualizada, fragmentada, que na verdade não informa, né? Que só pontua um discurso e uma versão do que é um fragmento do mundo, né? E a gente tenha uma coisa que já conversamos, eu e Gustavo, jornais que tenham mais opinião, que tenham um pensamento mais profundo sobre os acontecimentos, sobre os contextos, sobre a conjuntura, né, que tenha talvez até mais literatura no jornal, alguma coisa assim, e vai ser segmentado, vai ser para gente que gosta de ler e para quem gosta de refletir. O jornalismo, esse não necessariamente acabará. Ele está migrando, está assumindo outras formas, está indo para a internet, está indo para os suportes móveis, né, está indo para os aplicativos. Então, o jornalismo talvez não acabe. E os livros, isso foi um dos temas da minha conversa com Vânia no programa Papo e Prosa, né, que foi gravado aqui na Nobel e me trouxe para cá hoje, porque aí eu conheci vocês. Enfim, eu disse para a Vânia que achava que o livro não acho que vai acabar, não. Né? Tá aqui o Aloísio, livreiro aqui, que talvez possa confirmar se eu estou dizendo a verdade ou se eu, né, escorreguei, ele me corrija. Mas o que eu vejo é que o livro ele continua sendo vendido, ele continua interessando mesmo esses jovens que você fala, né? Eu tenho 2 filhos jovens e eles não pararam de ler, eles não estão lendo as mesmas coisas que eu li. Não estão lendo Thomas Hardy mais, né? Mas estão lendo, quando eram mais jovens, Harry Potter, estão lendo Game of Thrones, estão lendo Eu Me Chamo Antônio, né? Que eu vi aqui em Natal sendo vendido com filas de adolescentes dando voltas em torno da livraria, não vou dizer o nome, que é a concorrente, mas estava dando voltas em torno da livraria, e eu disse, o que esse pessoal está fazendo aqui numa livraria? Eles não estão na internet. O que eles estão? Estavam comprando. Eu Me Chamo Antônio. Ok, obrigado. Eu acho que nós não somos puros em nada, né? Nem na escrita, nem nas artes plásticas. A gente sempre tem camadas. A nossa pele é formada, o nosso subconsciente, há sempre essas camadas que é muito bem descrita por eu esqueci o autor agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, eu acho que não há, como eu estou dizendo, não há essa pureza, não há essa coisa de dizer, essa obra é só minha. Não, ela não foi construída, porque você não se isola do mundo para construir alguma coisa. Você constrói a partir de alguma coisa que já foi pensada, recriada, vista, né? Há quanto tempo atrás. Então, nesse contexto, eu gosto do sentido de apropriação mesmo, né? De você olhar alguém fazendo aquilo e dizer, eu vou taxar também, eu vou fazer também. E quando eu vou fazer, a sua pele, as suas peles, elas vão lhe dando elas dão um outro, porque você não copia, não é a cópia. Eu digo apropriação, é a apropriação de um contexto, de uma ideia ou de uma estética, né? Que nada nasce do nada. Quando você está construindo, você vai atrás e você vê pessoas ou alguma coisa que já foi feito, né? A gente não pode ter essa coisa tão snob de dizer eu sou o máximo, eu criei sozinha isso. Não existe. Não tem. Por aí. Só para complementar, eu vou citar um autor da história. Ele fala... Heterotopias. Era o nome das camadas. Heterotopias, Michel Foucault. O outro que eu ia citar era Paul Connerton, que ele disse que todo princípio tem um tanto de recordação.
né, para corroborar. E mesmo eu tendo falado que a gente fala sobre nós mesmos, né, a pergunta do Aloysio, mas a gente fala sobre nós mesmos, mas quem somos nós? Eu acredito nisso que a Ângela fala, esse patchwork, esse tecido de muitos fios que saem do mundo e chegam até nós. Com relação ao que você perguntou, Sandenberg, sobre o fim da escrita, eu realmente não acredito nisso. Eu acho que a gente tem escrito muito. Aliás, os jovens têm escrito mais do que em qualquer época da humanidade. Tudo bem que é VC, que casa escreve com KZA, tá certo, mas é um outro modo de se expressar verbalmente. Então, estão falando muito, estão escrevendo muito nos WhatsApps, nos Twitters, nos Instagram, no Facebook, em várias plataformas. Agora, isso é um modo diferente de escrita. E a leitura também é outra, né? A leitura pode ser um e-book, pode ser um livro digital, não mais no papel. Para nós que crescemos em outra tradição, isso é meio assustador e a gente não sabe onde é que isso vai dar. Mas que estamos escrevendo, estamos. Eu acho que eu nunca escrevi tanto.